Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia em Salmos 56. Salmos 56, versículo 9. Diz assim: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Uma coisa eu sei, Deus é por nós. Amém? Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos. Agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, como é bom saber que o Senhor é Deus conosco. Como é bom saber que o Senhor é maravilhoso. Pai, tenha liberdade de ministrar nas nossas vidas. Pai, nos dê sabedoria, estratégia, Pai, sobre esse mundo espiritual, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos perecer. Pai, nos dê graça, nos dê direção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Seguindo aqui aquilo que eu tenho apresentado para os irmãos, né? Tenho ministrado sobre o livro do pastor Zezinho. Confesso para vocês que eu estou provocado em trazê-lo aqui. Quem sabe ele faz a conclusão. Vamos ver. Mas hoje nós vamos estar falando de Moabe. Falamos das armas da nossa milícia. Falamos de Amaleque, Moloque. E o culto passado sobre a Filístia. E hoje o quinto episódio da série sobre os Moabitas. Sobre Moabe, esse inimigo de Deus muito presente nos dias de hoje. Muito presente, muito presente. Então nós ainda temos algumas mensagens. E eu queria aqui trazer sobre Moabe. Moabe é o filho da primogênita de Ló. Obrigado, Zé. Fruto de um relacionamento incestuoso. Essa entidade vive em função de buscar alguma coisa, atuando em duas áreas: relacionamento indevido e desejo obstinado. Uau! Moabe é filho da primogênita de Ló. Lembram de Ló? Fruto de um relacionamento da filha com o próprio pai. Essa entidade vive em função de buscar alguma coisa, atuando em duas áreas: relacionamento indevido e desejo obstinado. A gente precisa entender muito, já falamos de vários outros, eu não consigo voltar e fazer muitos pontos, porque senão eu não consigo trabalhar, né, em relação a Moabe. Abra comigo aí em 2 Reis 3:5. Eu quero trabalhar aqui 4 estratégias que Moabe adota para destruir o povo de Deus. 2 Reis 3:5. Segunda Reis 3:5. Amém? Mas, depois da morte do rei Acabe, rei dos Moabitas, mas depois da morte do rei Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra Israel. Se rebelou contra Israel. Pastor, esse texto nada diz. Diz muita coisa. Aqui nós temos um cenário, uma nação, né, que perde o seu rei. Acabe é morto. Acabe é morto.
e em todo período de transição, todo período de imaturidade, toda vez que nós estamos indecisos, há uma outra entidade que age e aproveita disso. Já viram que toda transição ministerial ela é traumática? Toda igreja, quando tem uma transição pastoral, é traumático. Aqui nós temos um exemplo, um rei, morre, há um período de instabilidade, há algo novo para acontecer, e quem opera na imaturidade é ninguém mais, ninguém menos que Moloque, aquela entidade que é representada por uma estátua de ferro oca, que os filhos são oferecidos nela. Já ministrei sobre isso. Então, os moabitas, o que tem a ver com isso? Eles sempre agem quando outro ataque é feito. Então, os moabitas aproveitam de outro ataque, de um momento de luta, para também agir contra o povo de Deus. Então, estava acontecendo um período de transição. Moloque, que opera nessas áreas, reina nessas áreas, mas olha o que acontece. O rei dos moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Porque era um momento de transição. Havia morrido um, morre um, outro assume. Reinado é passado de pai para filho, Então morre um, entra outro. E ali os moabitas se levantaram contra Israel. Acabe era rei de Israel. Ele morre, outro assume. Naquele período de transição, vem ali o ataque, o desafio, Então, qual é a primeira estratégia de Moabe? Agir na sombra de outro inimigo. Primeira estratégia de Moabe, agir na sombra de outro inimigo. Outro exemplo, 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, verso 9. Diz assim: porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Aqui há 2 pontos. Além de também os filisteus atacarem, eu quero elucidar, eu quero focar em Moabe, porque é o objetivo da ministração. Mas, ou seja, o povo de Deus esqueceu, os pais de vocês se esqueceram do Senhor seu Deus. Os amalequitas atacam pela retaguarda. Os amalequitas é aquele povo que ataca áreas da nossa vida que estão vulneráveis, sem proteção, estão vazias. Então, aquele povo havia esquecido de Deus. Havia uma área espiritual abandonada. Então, Amaleque ataca essas áreas, abandonadas, paralisadas, esquecidas, Quando somos ausentes, família onde os pais são ausentes, Amaleque ataca os filhos, ataca a família. Então aqui nós temos, que nesse interim, onde o povo se esqueceu de Deus, o próprio Senhor levanta os moabitas, contra o seu povo. Então os moabitas é uma entidade espiritual
que opera sempre em conjunto com outro. Então nós vemos um exemplo de Moloque, Amaleque interagindo contra o povo de Deus. É a mesma coisa, sabe quando estamos passando por uma dificuldade, vê uma dificuldade financeira, estamos em dificuldade financeira, como pensa que não, vem uma enfermidade, né? A coisa que já estava ruim piora, ou você está com um problema, né, de saúde, você pega e bate o carro, é aquela coisa que já está ruim, mas que só vai piorando. São ataques, né, conjugados espiritualmente que geralmente nós passamos. Essa é a primeira estratégia, né, de Moabe. A segunda estratégia dos moabitas é criar um ambiente de orgulho e soberba. Como assim? Vamos lá, primeiro vamos confirmar isso. Isaías 16, 6. Tem tanta coisa marcando a minha Bíblia aqui que eu fico até perdido. Isaías 16, 6. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. Mas todo esse seu orgulho é vão. Aqui eu só quero mostrar que a própria palavra de Deus deixa bem claro que o povo moabita traz em si o orgulho, a soberba, né? Uma altivez no coração. Agora vamos lá em Sofonias 2:8, quase Novo Testamento. Sofonias 2:8. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Eles têm uma estratégia de zombar, né? São altivos, são soberbos, então eles trabalham, vão cansando o seu, né, oponente, vão cansando o povo de Deus com uma soberba, gerando no coração do outro, né, uma ação não na dependência de Deus, vai mexendo no seu ser, vai consumindo ali suas forças, e você acaba por, né, agir de maneira pessoal. Você não depende de Deus. Você, por estar ouvindo ali aquelas afrontas, né, aquele posicionamento, você acaba tomando postura, né, com orgulho. Ah, é? Está falando isso de mim? Está tomando essa situação? Está falando assim, né, me colocando nessa condição? Vai ver, eu vou agir também. E aí gera em nós uma atitude não cristã, não bíblica, de não dependência do Senhor. Então, é a segunda estratégia. Eles agem com orgulho, agem com soberba, uma afronta que produz no povo de Deus um agir mundano. Precisamos tomar cuidado com a estratégia, né? Quando você vem uma afronta em casa, você está usando as mesmas palavras que um colocou contra você. Ah, porque você também é isso. Ah, então também você também é. E você entra naquela luta que não deveria estar lutando. Você não consegue filtrar aquilo que você deveria falar. É preciso muita atenção, né, nesse ponto. Terceiro, esse aqui ele é clássico, muito, muito clássico. Não é muito claro no texto. Vamos lá em Jeremias 48, 33.
E eu também não vou poder trabalhar muito textos, irmãos, porque vai delongando demais. Jeremias 48, 33. Fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho nos lagares, e já não pisam as uvas com gritos de alegrias. Os gritos não são gritos de alegria. Teste. O que esse texto aqui, eu tenho que tomar o cuidado, porque tem todo um contexto, né? Aqui há uma palavra sendo liberada, né? Fugiu a alegria, foi algo que foi tirado, é algo que já passou. Aquilo que era, o vinho representa alegria. Então foi tirado o vinho, na realidade já acabou, de tanto que se consumiu. Isso é o povo moabita. Então, são os excessos. A alegria é boa, mas o excesso precisa tomar cuidado. Eu vou na casa, vou fazer uma visita a um irmão da igreja. E ali eu já passei o tempo de orar, já passei o tempo de me alegrar, e eu excedo aquele momento. Daqui a pouco eu já estou falando mal de alguém na igreja, eu já estou falando de alguma outra dificuldade, eu já estou usando o quê? Fofoca. Ao invés de eu ser bênção, eu começo a virar maldição. Aquilo que era para ser alegria, deixa de ser. O excesso, é preciso tomar muito cuidado com esse equilíbrio. A visita é boa, a visita é importante, o relacionamento é importante, mas o excesso, o equilíbrio, precisa tomar cuidado. E normalmente, quando já passamos por algo assim, quando você vai embora, você fala assim, eu não precisava ter entrado naquele assunto. Eu não precisava ter respondido daquela forma. Por que eu não fui embora antes? Não faz sentido? Então aqui há um exemplo, né, dentro de Jeremias, de algo que excedeu. A alegria é boa, mas o excesso, cuidado. Precisamos ter equilíbrio. O quarto ponto, né, vamos lá em Números 22. Números 22, 4. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciões dos midianitas, agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zupor, era o rei dos moabitas naquele tempo, e ele enviou um mensageiro a Balaão, filho de Beor, e Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-los, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então aqui nós temos aqui, né, o povo de Moabe, junto com os seus anciões, manda chamar Balaão
para que amaldiçoasse o povo de Deus. Aqui eu preciso trabalhar um pouco mais o texto, mas o próprio nome Balaão significa destruidor. E destruidor também eu posso entrar nos dízimos e nas ofertas, que é o devorador. Teria um paralelo. Mas eu não quero caminhar em dinheiro, não quero caminhar em finanças, até porque tem uma outra entidade que trabalha isso. Mas eu queria que a gente entendesse bem a essa condição. Alguém é chamado a amaldiçoar o povo de Deus. Há uma estratégia de amaldiçoar o povo de Deus, de produzir algo ruim no meio do povo, para que se tornem vulnerável, que uma vez que amaldiçoado, eles iriam atacar o povo, né, de Deus para expulsá-lo. Então aqui, uma estratégia de Moabe é usar Balaão, porque Balaão é destruidor, e ele tem uma palavra que aquilo que ele libera, abençoa ou amaldiçoa. Então nós precisamos entender. Vamos agora em Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. No próprio contexto, nós estamos vendo que sobre a família de Deus, sobre o povo de Deus, gente, não cabe maldição. As palavras contrárias não vão produzir efeito. Então, há uma estratégia, sim, de usar meios, pessoas, para amaldiçoar. Mesmo sabendo que não vale encantamento. Irmãos, a gente como cristão, nós precisamos pensar bem nas palavras que vêm contra a gente. As palavras que são proferidas contra a nossa casa, contra a nossa família, e saber, trazer à memória, não vale encantamento. Sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Irmãos, todo lugar que eu piso, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos confia, é o Senhor quem nos prospera. Nós precisamos saber que o inimigo ele pode intentar, mas maior é Deus conosco. É muito maior Deus conosco. O inimigo sabe que há uma bênção sobre nós. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Uma vez que o inimigo sabe, e muitas vezes não tem êxito, porque ele levanta meios, alguém para amaldiçoar, ele levanta Balaãos na vida do povo, né? Mas quem é vulnerável, quem não discerne bem a palavra, quem não tem experiência com Deus, né? Sofre o dano. Mas uma vez que o intento vem e não prospera, há uma estratégia dentro dessa ainda, para amaldiçoar. E essa é clássica. Ainda em Números, capítulo 25, 1 e 2. Enquanto você localiza aí, né? Primeiro, agir na sombra de outro inimigo, é uma estratégia dos moabitas. Segundo, criar um ambiente de orgulho e soberba. Terceiro, o excesso. O quarto, usar Balaão, usar algo para destruir, fazer algo interno que venha, né, sucumbir. Porque a maldição é algo que é lançado para que
venha produzir, né, problema. Então, versículo 1. Quando Israel estava em Sitim, o povo moabita, dos povos moabitas, estas convidaram o povo ao sacrifício oferecido aos seus deuses. E o povo comeu a carne do sacrifício e adorou os seus deuses. Quando Israel, versículo 1 de novo. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O povo começou a relacionar com o mundo. A estratégia de Moabe é fazer com que nós relacionemos com o mundo, mas de uma forma que percamos a nossa identidade. Ou vivemos o pecado, iremos cometer danos à nossa integridade espiritual. Prostituir-se é deitar com quem você não deveria. Então, ou seja, há uma estratégia de encantar, de se misturar, de gerar envolvimento, para que possamos, para que possam, nos destruir como povo de Deus. Hoje é muito comum o relacionamento, cristão com não cristão. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, a gente sofre danos, são os ataques dos moabitas. Irmãos, nós precisamos entender que a mesma estratégia que vem sobre Amaleque, sobre Moloque, os amalequitas, tudo isso que opera, tudo que o inimigo faz através dessas entidades, são as mesmas verdades. Os nomes, para nós hoje, é muito distante da nossa cultura. Mas as verdades espirituais, a forma é a mesma que nós hoje tropeçamos, caímos, nos perdemos. E a gente precisa tomar muito cuidado, e por isso a palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Eu só tenho ministrado Antigo Testamento. Eu só tenho ministrado em cima desse livro ações que acontecem, de uma forma clássica contra a família, contra a igreja. Porque uma vez que atingiu a igreja, atingiu a nossa família, atinge a igreja. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa postura. Como iremos vencer os moabitas? Como nós iremos nos portar? Falei já, por exemplo, como enfrentamos Moloque. Moloque é uma entidade que se alimenta de criança, que o objetivo é impedir a vida antes da maturidade, impedir o crescimento para que não haja entendimento. Então, se vence Moloque com estudo, com intimidade com Deus, conhecendo mais de Deus. Se eu quero vencer uma condição de não mais ser neófito na fé, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter tempo e comunhão com Deus, de oração, para que eu tenha crescimento. Uma vez que eu tenho crescimento, Moloque não tem mais domínio na minha vida. Eu não vou ser mais infantil espiritualmente, ok? Como que eu venço Amaleque? Tomando cuidado da retaguarda, um cuidando do outro, não sendo sozinho, um ajudando o outro, esposa cobrindo o esposo, o esposo cobrindo a esposa, tomando cuidado com essas áreas esquecidas, ausentes. Isso é para Moloque e Amaleque como exemplo.
Mas então, como vencer os moabitas? O primeiro estratégia, Moabe sempre age com outro inimigo. Eu não tenho que preocupar com quem Moabe está agindo. Não cabe a mim, e agora? Nossa, será que Moabe está vindo com quem? Não existe isso, irmãos. Eu tenho um posicionamento, porque eu conheço a estratégia, eu conheço de mundo espiritual, eu conheço de batalha espiritual, não com esses chavões, fora de conhecimento da palavra. Então eu me posiciono. Eu trabalho, eu vou estar sempre buscando o quê? O conhecimento, meu posicionamento, não dando espaço para sofrer o ataque. Se eu voltar na primeira mensagem, eu preciso estar vestido da armadura de Deus. Foi a primeira mensagem. As armas da nossa milícia. Saber quem eu sou. Capacete da salvação. Calçado com a preparação do Evangelho. Com o cinto da verdade. Com o escudo da fé. Com a palavra empunhada. Se eu estou preparado, eu não tenho que preocupar. O segundo ataque é criar um ambiente de orgulho. Como vencer isso? Irmãos, cabe a mim e você viver uma vida cristã de simplicidade, de verdade, de oração, de relacionamento com Deus, de dependência do Senhor. Não agimos por nós mesmos, buscamos as coisas em oração, buscamos o tempo certo para todas as coisas, e assim nós vamos caminhando. Se eu for em Filipenses 2:3, nada fazemos por vanglória. Não é a minha índole, o meu caráter, é o Senhor. Quando Davi se levantou contra Golias, ele não estava ali em guerra própria. Você está afrontando o meu Deus. Eu vou contra ti, não nas minhas forças, mas em nome do meu Deus. Então nós precisamos saber a forma de vencer esse orgulho e a soberba. É não dando ouvido ao inimigo. É construindo valores em nós, de valores espirituais, de uma entrega, de uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de conhecimento, uma vida de dependência e condução do Senhor. A minha vida é guiada pelo Senhor. Mas estão falando isso de mim. Gente, já tinha 40 dias que o povo de Deus estava sendo insultado. E o posicionamento de Davi foi na hora certa. A gente precisa saber agir na hora certa. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos ter domínio próprio. É vida com Deus, vida de oração, dependência do Espírito Santo. Então, para eu vencer o primeiro ataque, armadura de Deus, conhecimento de Deus, fortalecer-se no Senhor, né? A segunda forma de vencer essa construção, esses ataques soberbos, de orgulhosos, né, dos moabitas, é estando voltado para o Senhor. Não ajo por mim mesmo, não é a minha defesa, não é a minha proteção, não é a minha história, mas é aquilo que o Senhor quer fazer em nós. O terceiro ataque é o excesso. É quando a gente passa da conta, é uma coisa lícita, é uma coisa boa, e a gente precisa ter equilíbrio. Quando vamos em Eclesiastes 3:7, há tempo para todas as coisas. Então a gente precisa saber na direção do Senhor,
Qual é o tempo? Qual é o tempo? A gente precisa tomar muito cuidado para ter esse discernimento do que a Bíblia chama de tempo para todas as coisas. A gente não excede. A gente não excede. Acho que é Provérbios 15, 4, não sei, que fala que eu não devo ser frequente demais na casa de alguém, para que ela não venha se cansar de mim. Para que eu não venha ser, quando eu chegar lá, de novo, chegou aqui em casa. Sabe quando alguém toca a campainha da sua casa que você nem quer receber? Te gera um desconforto? Então eu e você, nós sabemos que há tempo para todas as coisas. E sabemos que uma vez que não entendemos o tempo certo, a quantidade certa, o inimigo, Moabe, vai se aproveitar disso. A gente deixa de ser bênção, a gente deixa de construir valores espirituais. Ok? O quarto é a questão de Balaão. É o ataque, é aquilo que vem para destruir mesmo, né? É postura de fidelidade. É a minha postura de fidelidade. É a minha postura de santidade. É preciso entender que, embora será lançado palavras de maldição, eu sei quem é Deus. Posicionamento. Eu sou fiel ao Senhor. Eu sou realmente filho do Senhor. Ele é comigo. A Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo. Então eu permaneço nesse lugar de santidade. Eu permaneço nesse lugar de fidelidade. O inimigo trabalha em brechas. Quando damos brechas, se nós fechamos as brechas, se nós estamos atentos, se nós estamos posicionados, evitaremos os ataques. Evitaremos a morte e a destruição. Nós precisamos, irmãos, realmente entender. Entender essa mensagem, ela é muito importante. Mas entender o todo te mantém de pé. Te mantém de pé. Eu tenho usado esse versículo, Salmos 56, 9. Retrocederão os meus inimigos, porque Deus é por mim. Irmãos, nós precisamos saber, os nossos inimigos retrocedem. Os nossos inimigos batem em retirada. Não é porque eu sou poderoso. Ele sabe que nós estamos atentos. Ele sabe que nós estamos preparados. Ele sabe que nós estamos dependentes. Nós sabemos o tempo certo. Sabemos o lugar certo. A quantidade certa. Sabemos o que fazer. É preciso que estejamos atentos. É o posicionamento. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, nos dê sabedoria. Pai, muitos são os nossos inimigos. Muitos são os nossos adversários. Pai, todos se levantam contra nós, mas o Senhor é sobre todos. O Senhor é sobre todos. A glória do Senhor nos faz vencer. Pai, nós te louvamos. Pai, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor é quem revela as coisas ocultas que não sabíamos. O Senhor é aquele que nos traz discernimento. O Senhor é aquele que ministra em nossos corações. O Senhor é aquele que dá vista aos cegos. O Senhor é aquele que faz o aleijado andar. Pai, o Senhor é aquele que adestra as mãos daqueles que não têm arma para lutar. Pai, o Senhor é aquele que fortalece os joelhos cansados. Pai, o Senhor é aquele que nos livra da morte. Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor é sobre todos. Pai, continue avivando o seu povo. Continue, ó Deus, preparando o seu povo.
fortalecendo cada um. Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus.